paz do Senhor, irmãos. No dia 16 de setembro desse ano, 2017, eu acordei falando em línguas, mas em espírito. Eu estava acordada, isso foi antes de eu abrir meus olhos. Eu me contive nesse momento porque eu não sabia que hora do dia eu estava e não queria acordar meu marido nem assustá-lo. Bem, nesses últimos dias, temos visto a natureza se rebelando contra a humanidade, usando os fenômenos naturais e balançando, sacudindo a igreja, no intuito de acordá-la, despertá-la para a vinda do Senhor. Irmãos, todos os terremotos, tsunamis, furacões, vulcões, explosões solares, sinais no céu e na terra. Isso, tudo que está acontecendo não é normal. É indício da volta de Jesus. Na palavra dele está escrito que nos últimos dias ele daria visões, sonhos. E é o que estamos vendo, está acontecendo. Todo dia você escuta uma nova visão, uma revelação, para nos despertar quanto à vinda de Jesus. E nós precisamos sair da zona de conforto, irmãos. Estamos tão acostumados aqui nessa terra que não esperamos mais a vinda de Jesus. Os pastores não pregam mais sobre a vinda de Jesus, não pregam mais sobre o sinal da besta, não falam, enfim, sobre os últimos dias da igreja aqui na terra. Bem, o pecado chegou a um ponto que tudo que era errado passou a ser certo, e tudo que é certo passou a ser errado. O inimigo está invertendo as coisas, está manipulando as pessoas e usando aqueles que trabalham para ele, para fazer com que a vontade dele se cumpra. Não é? Ele não está brincando de ser diabo, ao passo que nós estamos muitas vezes brincando de crentes. Estamos indo à igreja, estamos ouvindo a palavra, estamos vivendo igual ao mundo. O mundo entrou na igreja, o mundo entrou dentro do cristão e o mundo está no cristão. E o cristão está achando que está servindo a Deus, quando na realidade, é ao contrário. Infelizmente é ao contrário. Bem, eu tive uma revelação da parte do Senhor no dia 16, né, como eu disse. E a minha sensação nesse momento, que meu Senhor me fez sentir, é que eu estava no Rio de Janeiro, de costa para o mar. Bem lá no litoral mesmo. Bom, muita gente, muitos servos de Deus também, a maioria do mundo pensa que Deus é amor e que Ele não faria nada de mal para fazer a humanidade sofrer, não traria desgraça. Mas o que eu tenho lido esses últimos dias na palavra de Deus, principalmente ali nos profetas menores, no Apocalipse, eu tenho lido como o Senhor fica indignado com a humanidade e o que Ele faz quando Ele fica dessa forma. E Ele fez isso através de sua indignação. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Foi tão terrível que os homens daquele lugar, né, queriam, como a Bíblia diz, atacar os anjos do Senhor para fazer mal a eles. O que todo mundo está achando muito interessante, isso Deus abomina. Deus não é a favor desse tipo de coisa, está contra a natureza que Ele criou para nós, os seres humanos. Bem, né? Veja comigo aqui o que eu andei lendo na palavra de Deus e separei e escrevi aqui para mim não esquecer. Eu tirei esse trecho da palavra do Senhor, que diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles
pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Isso eu li em Ezequiel 14, do verso 13 ao 14. E veja-se outro. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. E eu destruirei de sobre a face da terra. Ele vai destruir. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Ou seja, o povo dele, né? Diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Olha bem, irmãos, o que está acontecendo aí, terremotos, tsunamis. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Isso está registrado em Obadias 9, de 8 a 9. Bem, eu vou contar para os irmãos o que o Senhor me mostrou no sonho de revelação do dia 16 de setembro. Foi exatamente o que eu acabei de ler aqui, que eu vi. Assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Eu tive o privilégio de ver isso. Então, irmãos, gosto muito de mexer com plantas. Eu gosto. Natureza, terra, gosto muito. E Deus usou isso para mostrar para mim o que Ele vai fazer e já começou a fazer. Bom, no livro de Joel, no capítulo 3, tem como título Os vícios e maldades de Israel, o anúncio de castigo. Veja comigo o que diz aqui o verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bom, humildemente, pela graça de Deus, eu sou serva de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos o que Ele me mostrou, né? Bem, eu vi a mão de um homem, assim, a impressão que eu tive que esse homem estava agachado e no chão, assim, na frente dele, tinha muita terra, uma terra bem preta, toda assim, curtida, com aquelas vitaminas, uma terra muito bonita aos olhos e assim, parecia muito vitaminada, muito boa mesmo para o plantio, né? Eu fiquei olhando. Aí aquela pessoa, né, pegou a mão, esticou e levou a mão aberta, com a palma aberta, com a palma para cima. Enfiou naquela monte, tipo assim um montinho, então um monte de terra. Ele enfiou a mão naquela terra preta, mão aberta, com a palma para cima e pegou um punhado, pegou uma mão de terra. Só que aquela terra preta, ela não estava assim como um bloco, quando você pega com a pá, aquele bloco de terra preta, geralmente ela vem em forma de placa, né? Aquele pedação. Veio na mão dele e imediatamente ela começou a escorrer igual farinha. E ficou assim, bem no buraquinho da mão, no centro da mão, um punhadinho só daquela terra. E eu fiquei observando aquilo. E, de repente, apareceu outra mão, que era a mão esquerda, né, dessa pessoa. Então essa mão direita estava no ar, com aquele pinguinho de terra que tinha ficado sobre a mão. Então a outra mão esquerda veio lá no chão, naquela terra, e amparou a terra. E essa mão que estava com esse punhadinho, sem deixar ainda esse pouquinho que estava na mão cair no chão, levou de novo a mão ali naquele monte de terra e pegou aquela porção que tinha caído de terra, que tinha caído da mão dele. Aí ele levantou no ar, eu fiquei observando atentamente, ele pegou e fez assim como se fosse que você estivesse pegando, segurando alguma coisa, que ele com as duas mãos juntas, né? Então ele virou a mão direita assim, e aquela terra foi todinha para a mão esquerda. E imediatamente começou a minar dessa mão direita azeite sobre aquela terra preta.
e aquela terra já começou a modificar a consistência dela. Ela começou a ficar mais ligada, ficou assim mais ligada, né? Então, até aqui eu vi isso. Então, vamos deixar essa parte das mãos assim, a parte me continuar a contar a continuação dessa visão. Bem, eu ouvi uma voz dizendo: toque na rocha com a vara. E eu olhei assim para frente, né? Eu já parei de olhar o chão, aquela cena, aquelas mãos segurando aquela porção de terra. Olhei para frente e vi realmente uma rocha. Eu vi uma rocha. Então a voz pela segunda vez tornou a dizer: toque na rocha com a vara. E eu vi a mão, parecia a mão de um homem. Colocou a mão esquerda naquela rocha. Mas não foi isso que aquela voz pediu, entende? Então, pela terceira vez, como o comando não foi atendido, a voz tornou a falar: toque na rocha com a vara. De repente, irmãos, eu vi assim, uma vara, mas ela bateu com tanta força naquela rocha, que fez um barulhão, um estrondo, um barulho muito forte. Um barulho, a sensação que eu tive que até que estremecer onde eu estava. E eu fiquei olhando e olhando. De repente surgiu uma fissurazinha naquela rocha. E começou a sair um filetinho de água. E eu fiquei olhando, nossa, mas que coisa linda. E fiquei olhando. E de repente começou a sair aquele veiozinho, mas não foi escorrendo na pedra, veio assim para fora da pedra, igual uma torneira caindo aquela água. Então aquela mão que estava segurando, aquelas duas mãos estavam segurando a porção de terra, levou a mão lá naquele filete de água que estava jorrando daquela rocha. E levou a mão, aquela terra preta ali que estava com aquele azeite embaixo daquela água. E deixou um pouco daquela água cair na mão. Depois que caiu aquela água na mão, ele retirou a mão, né? Bom, eu nunca havia visto na minha vida uma água tão transparente, tão límpida, tão brilhante. Aquela água parecia que estava viva. A impressão que eu tive é que era cristal líquido, jorrando. Era muito lindo e a minha intenção, o meu desejo era tocar. Mas eu fiquei na minha, quieta e observando, para ver o que tudo aquilo ali significava. E no meu entendimento, conforme eu estava vendo tanto a parte da terra como a da água, eu estava entendendo exatamente o que o Senhor estava me mostrando. Porque era a mão de Deus que estava segurando aquela terra e aquela rocha que jorrou aquela água, como a gente lê, costuma ver na palavra de Deus, que a gente entende que a rocha é Jesus. Então, essa pessoa, que eu não sei quem é, que feriu essa rocha, ela, vamos dizer assim, feriu Jesus. E dele começou a sair essa água viva, essa água linda, né? Isso foi o que eu vi. Agora eu vou explicar para os irmãos o entendimento que eu tive pela misericórdia de Deus, né? Bom, como eu disse, a minha sensação é que eu estava de costa para o mar no Rio de Janeiro, lá no litoral, né? Tá. Então, essa terra que eu vi no chão, aquela terra preta, essa terra é o planeta Terra e, mais especificamente, essa terra que ele levou, que pegou lá no chão, ela caiu como se fosse uma farinha, e ele foi com a outra mão e pegou toda aquela que tinha caído da mão dele, toda ela, e pegou para si essa terra preta, com exceção do restante da terra que ficou no chão. Essa terra que estava na mão dele é a igreja. Somos nós, a igreja, a noiva de Jesus.
Então, ele, no meu entendimento ali, o que ele fez, ele separou a gente dos demais pessoas da terra, que faz parte da mesma terra de onde nós fomos tirados, na visão. Então, ele nos separou. Primeira coisa que ele fez, nos tirou do meio e nos separou. Bom, como essa terra, nós, em forma de terra, caiu da mão dele, eu entendi que nós estamos divididos, nós estamos separados, não estamos unidos. Então, o que ele fez? Ele veio com suas mãos nos amparando, e da sua mão direita ele derramou sobre nós, a igreja, o Espírito Santo. Na palavra de Deus diz que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. E ele derramou o azeite sobre nós. Então ele nos restaurou, não é? Depois que ele fez isso, que ele nos separou e nos trouxe a união e derramou o Espírito, nos avivou, reavivou nele, ele levou, o Senhor Deus nos levou ali na água, naquela água viva. Jesus é a água viva, Jesus é a rocha, a água da vida. Jesus é que nos traz vida. Então, eu entendi que nós estávamos, além de divididos e sem o Espírito Santo, nós estávamos mortos. Mas nós éramos os escolhidos, tanto que ele pegou toda aquela terrinha, até o último grão, não deixou cair mais nada. Como eu li nesse versículo no início, que ele não deixou cair um só grão, né? Ele pegou todos, não perdeu nenhumzinho sequer. Então, o que ele fez? Ele levou naquela água, o Senhor Deus nos levou ali, e Jesus, ele nos lavou, nos limpou, nos purificou e nos alimentou. Então, depois que aquela terra estava ali, né, com o Espírito Santo, unida, purificada, limpa, né, com aquelas vitaminas que eu citei no início, que aquilo é o pecado que se infiltrou no meio do corpo de Cristo, da igreja. Então, ele purificou, ele tirou, ele limpou. Quando ele colocou naquela água, ele limpou, tirou tudo aquilo que desagrada a ele, tudo. Ele tirou tudo e a gente ficou perfeito. Aquela terra ficou linda. Aquele preto já sumiu, que o preto é o pecado. Aquele pretume da terra era o pecado. Que quando ele levou na água, ele purificou. Então ficou aquela chamada terra preta, que na verdade ela é um marrom, tipo um marrom café, bem fechado. Nós estávamos na mão dele, linda, que terra linda, irmãos, linda. Um cheiro, assim, uma coisa muito linda. E eu fiquei ali observando tudo aquilo e entendi isso que o Senhor estava falando, que ele estava nos separando e nos preparando para a vinda dele. Bem, quando eu dei por mim, que eu estava vendo tudo isso, né? Que eu olhei assim, pro meu lado esquerdo, irmãos, eu fiquei horrorizada, apavorada, assustada, amedrontada, que eu vi, não tem um filetinho de água que estava saindo daquela rocha? Pois é, irmãos, estava vindo assim de trás para mim, eu nem ousei virar para trás para ver, eu não ousei. Que eu olhei pro meu lado, tinha assim uns 15 centímetros entre mim e aquela barreira. Era um muro que se levantou do meu lado, parecia que tinha um vidro me separando daquela situação. Irmãos, era muita água, e era uma água que estava vindo numa violência assim, uma coisa tremenda. Aquela água ia com toda a força à frente, estava levando tudo. E eu, pela primeira vez nessa visão, eu gritei, eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia, para onde essa água estiver indo, ela vai destruir tudo a seu caminho, não tem nada nesse mundo, nenhum homem, nenhum poder, nenhuma força que consiga conter a força dessas águas. E eu olhava assim, encostei a minha cabeça naquela, tipo
um paredão de vidro, olhei assim para cima, para ver se eu conseguia ver a altura da água e para ver o céu. Eu não conseguia ver. Olhando pelo meu lado esquerdo, aquela altura imensa, aquele paredão enorme, enorme, enorme. Aquele paredão de água indo e eu vi assim as bolhas, aquele negócio indo com tudo, muita força. Eu não conseguia, irmãos, ver o céu. Eu não conseguia ver o final lá no alto daquela altura daquela água. Eu nunca vi coisa igual na minha vida, nunca vi coisa assim na minha vida. E o Senhor me fez entender que isso não sou eu a primeira que vai falar isso. Não sou. Tem vários irmãos que estão relatando, irmãs, que estão vendo, Deus está mostrando. Isso, ele me fez entender que na hora que eu estava vendo aquilo, no meu sentimento, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E o Senhor falava comigo. Ele falou assim, minha filha, isso são as águas de um grande tsunami que vai varrer o Rio de Janeiro. Porque esse povo está pecando demais. Já ultrapassou o limite. Tudo tem um limite, irmãos. Tudo tem um limite. E Deus já está indignado. A taça da ira dele já está transbordando. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta. Por favor, você que não é cristão, está ouvindo o que eu estou dizendo, por favor, acredite, não critique. Peça a Deus, porque Ele não é Deus só dos crentes, não. Ele é o Deus do homem. Ele criou a gente, a humanidade, para louvor e glória do nome dEle. Peça a Ele para mostrar para vocês em sonho, como mostrou para mim. Ele vai te mostrar. Ele mostra, tem relatos de pessoas que contou, que ouviu e que era cético a respeito dessas coisas de Deus, que não estava acreditando, que essas pessoas estavam falando demais, que estavam inventando e que só queria chamar atenção. Viram? Porque Deus mostrou para provar que não é invenção, é tudo isso, sabe? É que a vinda de Jesus está próxima. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo já ouviu falar no arrebatamento da igreja. Tem até grandes filmes aí, deixados para trás, que tem 1, 2, 3. Assiste. Você vai ter uma noção, mas pegue a palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada. É a palavra de Deus dirigida ao homem. Muitas pessoas morreram para que ela chegasse em nossas mãos. Leia. Vai lá no livro de Apocalipse, nos evangelhos, que vocês vão ver que se não está escrito lá o que está acontecendo hoje. É filho contra pai, irmão contra irmão, terremotos, rumores de guerra. Tudo isso já estava predito na palavra de Deus. Gente, quanto tempo faz que a Bíblia foi escrita? Muito tempo. Foi encontrada agora, recentemente, em caverna, não sei ao certo, partes da Bíblia que eu vi na internet. Olha, pesquisa, veja antes de criticar. Não seja com aquelas pessoas, fulano falou e você vai contando, sem realmente fiscalizar, verificar para ver se aquilo tem fundamento. Pega a palavra de Deus e veja se não tem fundamento que eu estou falando. Sonhos que Deus falou que daria, como deu a mim, Ele está dando diversas pessoas. Esses dias eu vi uma criança de 3 anos e meio, um menino, contando que viu, que Jesus chamou ele pelo nome e que mostrou ele, que ele levou ele no céu, que falou para ele que ele, se fosse bonzinho, ele obedecesse, que ele iria voltar para lá. Crianças estão vendo, crianças estão tendo sonhos, igual uma avó lá nos Estados Unidos descobriu no desenho que o neto fez, e ela, por incrível que pareça, ele estava guardado o desenho, ela achou e viu e perguntou, e a criança contou, e ela pôde pegar a palavra de Deus e mostrar para aquela criança que tudo aquilo que ela estava vendo estava escrito na palavra de Deus. Ela era uma serva de Deus e pôde passar para o seu neto isso. Embora aquela criança tenha sido criada na presença de Deus, na igreja, sendo ensinada no caminho que deve andar. Então, veja na palavra de Deus, não critique. Deus existe e Ele está se mostrando. Ele não está fazendo isso porque nos odeia,
Tem gente que diz, se Deus nos amasse, Ele não faria essas coisas terríveis, ruins. Na verdade, Ele está fazendo a natureza, Ele está mexendo com a natureza para a gente se despertar para a presença dEle, que Ele existe, porque ninguém vira a fronte para Ele. Muito pelo contrário, vira as costas. Duvidam da existência dEle, mas quando fica doente, qual é a primeira pessoa, qual é o primeiro ser? Quem é que vem na sua mente? Meu Deus, me ajuda. Aí a gente se volta e lembra dele. Mas nós temos que lembrar dele todo dia. Todos os dias a gente tem que se lembrar dele. Não é? Não podemos virar as costas para aquele que nos deu a vida, que nos criou. Não podemos negar o que ele fez. Não podemos distorcer a palavra dele. Inverter. Né? Tentar modificar as coisas. Tantas coisas estão acontecendo terríveis aos olhos de Deus nesses dias. Essa coisa com relação a gênero. Que absurdo, meus irmãos. Que absurdo. Deus criou Adão e Eva, nada além disso. E crescer e multiplicai-vos. Para você crescer e multiplicar é necessário haver o casal. Né? Foi assim que Deus criou, foi assim que Deus fez. Quem somos nós para tirar uma vírgula ou acrescentar na palavra de Deus? Sendo que na própria palavra de Deus diz que é pecado e não pode fazer isso. Você não pode acrescentar e nem tirar. Igual tem muita gente aí, algumas frentes aí, querendo tirar as partes da Bíblia que não bate de acordo com o que eles acreditam. A Bíblia é um todo, você não pode acrescentar e nem tirar. Ela está ali, quer você queira ou não. Essa é a palavra de Deus, é um manual, é uma bússola que a gente tem para a gente seguir. Se a gente quer um dia partir desse mundo para o melhor, como a população costuma dizer, dessa para melhor, nós precisamos servir a Deus, precisamos aceitar Jesus. Se você ainda não fez isso, você tem essa oportunidade. Aceita Jesus de coração, faça uma oração. Conversa, oração significa conversa. Você vai se voltar para Deus e falar, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus soberano. Eu creio que o Senhor mandou o seu Filho Jesus para esse mundo como um homem. Ele veio, viveu, morreu por nós, para nos dar a redenção, para perdoar os nossos pecados, levar nossas dores e enfermidades. Tudo isso Ele fez por nós. Está escrito tudo isso na Bíblia que eu estou te falando. Não vou falar onde está para você pesquisar. Procura lá, mas você tem que fazer essa oração de coração, de sinceridade. Tem que ser verdadeiro e não da boca para fora. Você tem que ser sincero com Deus. Aceita Ele, toma uma posição, volte para Ele, converta o seu caminho, volta para o caminho certo, procure fazer o que é certo. Peça a Deus, Ele vai te ajudar. Existe oportunidade para todos. Ninguém está sem chance, não tem chance porque pecou muito, o que fez aconteceu, não importa. A partir do momento que você se voltar para Deus e pedir perdão e mudar o seu caminho, converter e pegar a estrada certa que leva caminho ao céu, Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar porque Ele quer nós, todos, toda a humanidade, todos foram feitos para salvação. Ele deu o livre-arbítrio para a gente. Mas mesmo assim, Ele fala, Ele alerta, Ele mostra como Ele tem feito. Volte-se para Ele, peça perdão, se conserte, que tem salvação. Ainda há um jeito, Jesus Cristo, Ele é o caminho, e a verdade e a vida. E Ele mesmo diz que ninguém vai a Deus a não ser por Ele, Jesus. Então faça isso, meu amigo. E meus irmãos, voltem-se para Deus, larga o que está errado, solte as mazelas do mundo, diga não para o diabo, revista-se da armadura de Deus, para que você possa vencer a cada dia. Peça a Deus antes de dormir e ao acordar para renovar a sua armadura. Volta-se para Ele, que Ele vai se voltar para você. A palavra de Deus diz que quando a gente se volta para Deus, Ele se volta para a gente. Então é esse que Deus mostrou para mim. Tá bom? Então, creia na palavra do Senhor, que Ele está às portas. Ele está voltando. Atenta para isso.
Em nome de Jesus. Amém.